Falar um pouquinho sobre a doença inflamatória intestinal, sobre o quadro clínico e o diagnóstico. A termo doença inflamatória intestinal, ele engloba a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, RCU. Essas afecções têm características comuns, como a cronicidade, o padrão recidivante, o acometimento principalmente de adultos jovens de ambos os sexos. No quadro clínico, os sintomas são variáveis dependendo da extensão e do comportamento da doença e incluem diarreia associada ou não à presença de sangue ou muco, dor abdominal tipo cólica de uma intensidade variável, em geral sem alívio, com eliminação de flatos ou fezes, tem um emagrecimento e os sistêmicos eles podem estar presentes, como a febre, a anorexia e o mal-estar. Na retocolite ulcerativa, o envolvimento do reto resulta em sangramento visível nas fezes, urgência fecal, tenesmo e algumas vezes exudato muco-purulento. Como que funciona a anamnese e o exame físico da doença inflamatória intestinal? A anamnese ela deve incluir informações detalhadas como o início dos sintomas, viagens recentes, intolerâncias alimentares, uso de medicações como determinados antibióticos e anti-inflamatórios não esteroidais, o tabagismo e a história familiar. A caracterização dos sintomas noturnos deve ser falada, das manifestações extraintestinais, episódios de abscesso perianais ou fissuras ou fístulas anais. Também devem ser descritos na história da moléstia atual. O exame físico ele deve avaliar o estado geral, o peso, a coloração das mucosas, pois são comuns alterações relacionadas à desnutrição e à anemia. No abdômen é muito importante observar a presença de cicatrizes cirúrgicas, observar se tem dor na hora da palpação, se geralmente sem sinal de irritação peritoneal, exceto na presença de complicações de distensão. Na doença de Crohn, o processo inflamatório pode envolver o mesentério próximo ao ilho terminal, levando à identificação de tumoração em quadrante inferior direito. O exame da região perianal, a procura de fissuras, fístulas e abscessos é fundamental para o diagnóstico da doença. Vou falar algumas das manifestações extraintestinais das doenças inflamatórias. Elas podem acometer diversas estruturas, como as articulações, peles, olhos, via biliar, sistema nervoso central, coração, pulmões e rins. As manifestações extraintestinais, elas são divididas em imunomediadas, como as artropatias e as lesões cutâneas, e as não imunomediadas, relacionadas a alterações metabólicas ou processos secundários, colelitíase, anefrolitíase e anemia. O acometimento das articulações é uma manifestação frequente. Em geral, ele é assimétrico, migratório e não causa deformidades. Pode ser dividida em artropatias do tipo 1, artropatia do tipo 2 e artropatia axial. A lesão cutânea, que é mais comum na doença inflamatória intestinal, é o eritema nodoso, que vai de um diâmetro que varia de 1 a 5 centímetros e fica localizado principalmente em superfícies extensoras das extremidades e face tibial anterior. Aproximadamente 6% dos casos da doença inflamatória intestinal desenvolvem manifestações oculares durante a atividade da doença, como a episclerite e a esclerite, de menor gravidade. Pacientes com doença de Crohn têm um risco relativo para colelitíase aumentado em 1,8 comparado à população geral, devido a uma redução total dos sais biliares por menor absorção ileal e redução da motilidade da vesícula biliar. Agora, como que é a avaliação clínica da retocolite? Ela tem várias formas de classificação. Uma delas é a de Montreal, que a doença é dividida quanto à extensão e à gravidade. A extensão é marcada pela letra E e a gravidade pela letra S. A extensão 1, proctite, que é quando a doença está limitada ao reto. A E2, colite esquerda, que envolve o cólon descendente até a flexura esplênica. A E3, extensa, acometimento proximal à flexura esplênica, incluindo a pancolite.
Os critérios da gravidade incluem do S0 ao S3. Aí nessa imagem dá para a gente ver como que funciona essa classificação. É avaliada o número de evacuações, o sangramento retal, a frequência cardíaca, a temperatura, a hemoglobina e o VHS, indo de S0 ou remissão, que ela é assintomática para todos os critérios, que é S1 ou leve, que tem um número de evacuações menor ou igual a 4, que o sangramento retal pode estar presente, que a frequência cardíaca é independente e a temperatura é normal, assim como a hemoglobina e o VHS. A S2 ou a moderada, ela tem um número de evacuações maior do que 4, o sangramento retal é presente e a frequência cardíaca tem alterações mínimas ou sinais de toxicidade sistêmica. A S3 ou grave tem um número de evacuações maior ou igual a 6, o sangramento retal ele está presente, a frequência cardíaca é maior do que 90 batimentos por minuto, a frequência cardíaca não, a frequência cardíaca ela é maior do que 90 batimentos por minuto, o sangramento retal está presente, a temperatura ela é maior do que 37,5, a hemoglobina ela é menor que 10,5 e o VHS é maior do que 30. Outra classificação que é utilizada é o score completo de Mayo, que leva em consideração a frequência de evacuações e o sangramento via retal associado aos achados endoscópicos. Apesar da avaliação subjetiva, cada critério é padronizado com uma pontuação definida de 0 a 3. A soma dos pontos com valor igual ou menor que 2, ou seja, todos os critérios pontuando entre 0 e 1, indica remissão clínica. A pontuação total de 3 a 5 expressa atividade leve e scores entre 6 e 10 apontam uma atividade moderada. De 11 a 12 é grave. Aí tem a tabela de novo para mostrar para vocês como que funciona. É zero, tanto o número de evacuações é normal, o sangramento retal ele é ausente, a mucosa é normal e a avaliação médica global também é normal. O número de evacuações é de 1 a 2 vezes maior que o padrão normal, o sangramento retal tem raias de sangue nas fezes, a mucosa ela tem uma friabilidade leve e a avaliação médica global uma doença leve. 2, o número de evacuações é de 3 a 4 vezes maior, o sangramento retal, ele é óbvio, vai ter, a mucosa, ela tem uma friabilidade moderada. O 3 tem uma frequência de evacuações 5 vezes maior do que o padrão normal, o sangramento retal vai ter uma descarga retal de sangue, a mucosa tem um sangramento espontâneo e, quanto à avaliação médica global, doença grave. O índice mais empregado é o de mais empregado atualmente para avaliar a atividade endoscópica da ASU é o score parcial de Mayo. Desta forma, classifica a doença em remissão, Mayo igual a 0, exame normal ou ausência de qualquer inflamação na mucosa, atividade leve, quando é igual a 1, quando se observa apenas enantema, redução do padrão vascular e mínima friabilidade. Uma atividade moderada, que é igual a 2, na presença de enantema mais intenso, não é possível visualizar a trama vascular além da friabilidade e erosões. A atividade severa é quando é igual a 3, quando há sangramento espontâneo e ulcerações. A avaliação clínica da doença de Crohn considera a localização, a extensão e o comportamento da doença, além das manifestações extraintestinais. Os estudos clínicos utilizam classificações formais para avaliação da gravidade da doença, como o Índice de Atividade da Doença de Crohn, CDAI, e a sua versão simplificada, que é a Harvey-Bad-Shaw Index, HBI. No entanto, na prática clínica, a impressão médica ainda é a mais utilizada para avaliar a gravidade e guiar a opção terapêutica no caso da doença de Crohn, considerando o número de evacuações, o peso, o bem-estar geral, se tem dor abdominal, as manifestações extraintestinais, complicações, a presença de tumoração em fossa ilíaca direita. Atualmente, busca como alvo terapêutico a cicatrização da mucosa na doença de Crohn. No entanto, como nem sempre existe correlação entre a atividade endoscópica e a atividade clínica,
A realização do exame endoscópico, de preferência de forma padronizada, e a utilização de sistemas de pontuação têm se mostrado eficazes em diminuir a subjetividade da impressão médica na conduta terapêutica. O primeiro índice proposto com esse objetivo foi o CDEIS, que avalia de forma independente cada segmento do intestino: ilho, colo direito, transverso, colo esquerdo e reto. Quanto à presença de úlceras superficiais e profundas, superfície do intestino acometido e a presença de estenoses com ou sem inflamação. O diagnóstico, ele baseia-se no quadro clínico, laboratorial e na combinação de dados endoscópicos, histológicos e de imagem. O diagnóstico da SCU, a colonoscopia com intubação ileal e biópsias seriadas no ilho ao reto, é a melhor forma de diagnosticar e avaliar a gravidade e a extensão da SCU. Na SCU, o comprometimento da mucosa inicia-se no reto e pode estender-se proximalmente até o seco de forma contínua e com clara demarcação entre a área doente e normal. Aqui a gente tem umas imagens que tem um processo inflamatório contínuo com úlceras superficiais e tem um processo inflamatório contínuo e bem delimitado com úlceras superficiais. Os achados histológicos são variáveis e geralmente inespecíficos e auxiliam um pouco no diagnóstico. O diagnóstico da doença de Crohn. Assim como na SCU, o diagnóstico é baseado em uma combinação de achados endoscópicos histológicos e de imagem. A colonoscopia é o principal exame, no entanto, é necessária a investigação complementar do intestino delgado por meio de métodos de imagem como a enterotomografia ou enterorressonância e, em situações especiais, por meio de cápsulas endoscópicas e enteroscopia assistida por balão. Na colonoscopia, a localização do processo inflamatório é acessível pela colonoscopia em cerca de 80% dos casos e caracteriza-se por lesões descontínuas, úlceras profundas e longitudinais com tendências a não acometer o reto. Aqui, novamente, imagens para mostrar para vocês. Na primeira imagem tem uma ulceração com sinais de sangramento recente, circundada por uma mucosa de aspecto normal. E na segunda imagem tem um processo inflamatório intenso com úlceras profundas. Após a confirmação diagnóstica da doença de Crohn por meio da colonoscopia, recomenda-se a avaliação do intestino delgado por meio de exame de imagem para quantificar a extensão da doença antes do início do tratamento. Os exames laboratoriais incluem o hemograma para poder identificar anemia e plaquetose, provas de atividade inflamatória como a proteína C reativa, velocidade de hemossedimentação VHS, alfa-1-glicoproteína ácida, testes microbiológicos para excluir diarreia infecciosa, incluindo a pesquisa de toxinas A e B, do Clostridium difficile, Campylobacter sp e E. coli, sorologia para HIV. O diagnóstico diferencial envolve outras doenças que comprometem o trato digestivo de forma funcional ou orgânica. Dentro dessas desordens funcionais, tem a síndrome do intestino irritável, que é a que mais se confunde com a doença inflamatória intestinal, embora caracteristicamente se diferencie da RCU e da doença de Crohn por não estar associada à febre, à perda de peso, a sangramento ou manifestações extraintestinais. Outras desordens devem ser excluídas, como a colite secundária ao uso de medicações, especialmente anti-inflamatórios não esteroidais, doença isquêmica, colite actínica secundária à radiação, colite microscópica, colite neutropênica e colagenoses, tuberculose e o linfoma intestinal.